Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann e aqui estamos estudando prática processual civil, o dia a dia do advogado, temas de como fazer a petição é o mais importante. E agora nós vamos tratar de petições executivas, petições no âmbito da execução, seja de título extrajudicial ou judicial. E agora, logo de cara, eu já trago a vocês a petição de penhora online teimosinha. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar agora a petição de penhora online. E eu trouxe a vocês uma particularidade, a petição de penhora online teimosinha. Teimosinha é repetição programada. Agora, antes disso, vamos entender o que é penhora, e os temas aqui correlatos. Vamos lá. A penhora, no CPC, ela está a partir do artigo 831. E penhora é um gravame, uma constrição judicial sobre os bens do devedor. Então a ideia base é o seguinte: pense numa execução de pagar. O credor tem um título executivo, um documento que legitima a execução, ocorreu inadimplemento, o devedor, portanto, não cumpriu, e o credor vai ao judiciário obter a satisfação do seu crédito. Ele quer se valer da força do Estado, do Poder Judiciário, para obter a satisfação do seu crédito. E uma das medidas mais famosas é a expropriação dos bens do devedor. Expropriar é retirar, desapossar o bem da posse do devedor, transformando ele em dinheiro para que isso sirva ao pagamento do credor. Ou até mesmo o bem do devedor ser dado ali em adjudicação ao credor. Isso denota o que se chama de execução forçada, a execução contra a vontade do devedor. Agora, para você levar um bem do devedor a leilão, por exemplo, para que um terceiro arremate, o produto da arrematação sirva ao pagamento do credor, ou, mais uma vez, penhorou um bem do devedor para que o credor fique com o bem como pagamento da dívida, é necessário esse ato que nós estamos a tratar, a prévia penhora. A prévia constrição judicial sobre o bem do devedor, o prévio gravame sobre o bem do devedor. Por quê? Porque a penhora ela individualiza o bem que vai suportar a atividade executiva. E uma vez realizada a penhora, inclusive, o artigo 841 destaca que será imediatamente intimado o advogado. O executado. Por que o executado tem que ser intimado da penhora? Para poder se defender. Seja no cumprimento de sentença, que é a defesa e a impugnação, seja na execução de título extrajudicial, que a defesa são os embargos de execução, o devedor, feita a penhora, que é uma medida executiva, processual, preparatória à expropriação, feita a penhora, individualizando o bem que responde ali pela obrigação, o devedor vai ser intimado para apresentar defesa, como nós estamos vendo aqui no artigo 841. Então, compreenda sempre a penhora como um ato comum à execução. Só que aí tem mais detalhe. A penhora é realizada depois de integrado o demandado ao processo. Então, se for uma execução de título judicial, você já teve a fase de conhecimento, citou o demandado numa ação de cobrança de dívida, por exemplo, obteve a sentença, quando você for executar, é uma fase subsequente chamada de cumprimento de sentença, o devedor vai ser intimado. Intimado, por exemplo, na pessoa do advogado, na forma do 513, parágrafo 2º do CPC, aí você pede a penhora, depois que integrado ele à fase executiva ali. Se for uma execução de título extrajudicial, o credor entrou com uma petição inicial, trouxe o título executivo extrajudicial, o executado vai ser citado. Uma vez citado, na forma lá do 829 do CPC, aí você pede a penhora de bens. Então, já deu para entender. Abre a execução, traz o executado para dentro, e aí depois pede a penhora. Você não pode pedir, em tese, a penhora antes da citação do demandado. Aí você teria que se valer de outra medida, o chamado arresto executivo, que é quando frustrada a tentativa de citação e você pede a penhora sobre um bem do devedor. Bom, vamos lá. Então, aí já vimos a importância da penhora como medida expropriatória, pré-expropriação, como medida processual indispensável para você tirar o bem do devedor. Só que o 835, atenção,
ele traz o rol de bens penhoráveis. O rol de bens do devedor que podem responder pela dívida. Porque a regra é a penhorabilidade. A regra é a responsabilidade patrimonial, artigo 791 do CPC. O devedor responde com seu patrimônio, exceto as restrições legais. A regra é a penhorabilidade. A exceção é a impenhorabilidade. O 835 prevê os bens penhoráveis, os bens sujeitos à execução. Se você subir um pouquinho aqui, no 833, você vai ter os bens impenhoráveis, os bens não sujeitos à execução, os bens não sujeitos à responsabilidade patrimonial do devedor. Claro que tem impenhorabilidade também em lei específica, como o famoso bem de família, o bem imóvel único do devedor, que serve à sua moradia, ou bem de residência, Lei 8.009 de 90. Mas são restrições legais, são as exceções. A gente trabalha aqui a regra é a penhorabilidade. E o 835 ele traz um rol de bens preferencialmente sujeitos à penhora. Atenção, qual é o número 1? Penhora de dinheiro. Penhora de dinheiro é o preferencial. Artigo 835, inciso 1. Por quê? Porque dinheiro tem mais liquidez. Você não precisa avaliar dinheiro. Né? Se foi bloqueado 10 mil reais na conta do devedor, 10 mil reais são 10 mil reais. Você não precisa nomear leiloeiro, não precisa publicar edital para conhecimento de terceiros. Coisa que seria necessário se penhorasse um imóvel. Penhorou um imóvel, tem que avaliar o imóvel, tem que nomear leiloeiro, tem que publicar edital para conhecimento de terceiros, para comparecerem ao leilão presencial ou para terem ciência do leilão eletrônico. Então é muito interessante, né, você ter essa noção de que o dinheiro é a medida preferencial prioritária. Tanto é assim que o parágrafo 1º do 835 diz que é prioritária a penhora em dinheiro. Gente, penhora em dinheiro pode ser até uma penhora do dinheiro encontrado na casa do devedor. É que não é tão comum. Geralmente a penhora de dinheiro se dá através da chamada penhora online. E o que é a penhora online? E aí eu volto aqui para o nosso modelo de petição. Penhora online é a penhora que se vale dos mecanismos de internet, obviamente. Na verdade, nós temos um convênio eletrônico, um convênio firmado, melhor dizendo, entre o Poder Judiciário e o Banco Central, que permite que juízes possam realizar, através de login e senha, de caráter pessoal e intransferível, o bloqueio na conta de devedores. Isso traz, naturalmente, efetividade à execução. Até porque, nos dias de hoje, a maioria das pessoas, né, claro que tem muita ostentação às vezes, mas pode ser que você veja uma pessoa de bermuda e chinelo e na conta tem, né, milhões de reais. Então, não necessariamente é visível os bens que aquela pessoa tem. Né? Naturalmente, você pode buscar encontrar o patrimônio do demandado através dessas consultas eletrônicas. No passado, existia o sistema Bacenjude, desse convênio que eu mencionei. Aí teve o Bacenjude 1.0, 2.0, havia uma evolução, o Conselho Nacional de Justiça sempre atuando aí nessa organização, nessa administração. Hoje em dia nós trabalhamos o sistema Cisbajude, é um sistema mais aperfeiçoado, porque antes o juiz tinha que mandar expedir um ofício à instituição financeira onde possivelmente o demandado tinha contas. Hoje em dia, como eu disse, é eletrônico, login sem, o advogado requer por petição e o julgador faz isso do seu próprio gabinete. Não precisa mandar expedir ofício à instituição financeira, é tudo mais rápido. Bom, e evoluímos para penhora online teimosinha, o que eu passo a explicar? E aí a gente vai ver o modelo de petição. Por quê? A penhora online comum é um bloqueio na conta do devedor, como se fosse um saco, o juiz botava a mão no saco e pegava o dinheiro que tinha ali na conta do devedor. Só que é muito comum que o devedor, acompanhando o processo e ciente da medida ali de penhora online, o que ele fazia? Ele tirava o dinheiro de conta, para que naquela tentativa do bloqueio não tivesse nada em sua conta.
Tanto é assim que esse problema, vou voltar aqui ao CPC só para demonstrar a vocês o seguinte, o artigo 854, ele vai explicar o procedimento da penhora online. É um artigo bom para você anotar e ler. E deixa muito claro que o bloqueio online deve se dar sem ciência prévia do ato executado. Então, quando você requer a penhora online, né, o juiz não deve falar, defira a penhora online aguardando a oitiva do executado, ou deixo para examinar após a oitiva do executado. Não, porque fere o caráter de surpresa. A gente fala muito em contraditório participativo, de vedação de decisão surpresa no âmbito do processo civil, mas aqui na penhora online temos uma exceção ao contraditório prévio. O contraditório fica postergado. Por quê? Porque senão compromete a efetividade da medida. Então é isso que eu estou querendo dizer. No passado, o bloqueio online era uma única medida, uma única tentativa. Nos dias de hoje, com a evolução, né, ciente dessa manobra do devedor de tirar o dinheiro de conta, né, para que o bloqueio não pegue, existe, né, a lógica da penhora online teimosinha, ou seja, uma repetição programada por certo período de tempo. Porque se o julgador deixa ali a penhora online por 30 dias, é como se ele ficasse com a mão no saco por 30 dias. Qualquer dinheiro que bater ali vai ser bloqueado. Então a gente tem que refletir em cima disso, né, porque a penhora online teimosinha é uma medida com maior eficácia, né, prática. Bom, vamos então ao modelo de penhora online e algumas dicas que são fundamentais aí para o seu estudo. Vamos lá. Você vai colocar primeiro o endereçamento para o juízo onde a causa tramita. Aqui botei colhendo o juízo da primeira vara civil da comarca de Niterói, mas naturalmente o colhendo aqui é desnecessário, a liberdade das formas, o que importa no endereçamento é a indicação do juízo. Veja aqui que eu já coloco a guia de custas. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, é a GRERJ, Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma numeração, é gerada pelo próprio site do tribunal, né? E o bloqueio online gera a necessidade de adiantamento de despesas. No âmbito do direito processual, o credor adianta, o autor adianta as despesas dos atos que requerer, e depois ele pode ser ressarcido, porque entra dentro da ideia de sucumbência. Aqui fica uma dica geral. Quando você for pedir penhora online, seja penhora online comum, seja penhora online teimosinha, já recolha as custas. Já recolha, porque senão o julgador vai, defira a medida, recolha as custas. E aí você perde tempo. O demandado pode se valer de artifícios para tirar o dinheiro de conta. Então, o caráter surpresa é muito importante. Toda petição que você requerer penhora, no âmbito da execução, a dica é, junte planilha do crédito atualizado e junte custas da medida que você requerer em geral. Sobretudo, se for penhora online, que é a medida prioritária. Ok? Outras medidas, como penhora em geral, do faturamento, que a gente vai ver depois, você pode até esperar o deferimento do magistrado para recolher as custas. Mas juntar a planilha do valor atualizado, você evita perda de tempo. Evita que venha a planilha atualizada, que é muito comum que julgadores em execução peçam ao exequente. Bom, aí você vai trazer, naturalmente, a numeração do processo, o nome do exequente e do executado, você não precisa qualificá-los novamente. Veja, diante do decorrido processual, e aí o que é o decorrido processual para você pedir a penhora? Porque aqui a gente está estudando a penhora online e a penhora teimosinha ao mesmo tempo. Tem que demonstrar que o executado foi citado, né? Se for uma execução, aqui é um modelo de execução extrajudicial. Citada a execução, sugiro que sempre você indique as folhas do processo, né? Já houve farta tentativa de recuperação do crédito. Aqui vem um detalhe. Para a primeira medida de penhora online, você não precisa desse primeiro parágrafo, porque a medida de penhora online é prioritária. Eu sugiro que você só mencione que, uma vez citado o demandado e permanecendo inerte, vem requerer a penhora online, medida executiva prioritária, artigo 835, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º do CPC. Você não precisa nem esgotar diligências para pedir penhora online. A medida de penhora online é a prioritária. Aí você já pediria. Traz planilha, valor atualizado, recolhe custas. Essa seria a sua petição de penhora online, sem grande dificuldade. Agora,
No caso da penhora online teimosinha, que é o nosso objeto de estudo, a medida de penhora online teimosinha tem alguns julgadores que não vêm a tratando como uma medida inicial. Tipo assim, primeira penhora online, vindo negativa, aí pede a penhora online teimosinha. Por quê? Porque naturalmente que a penhora online teimosinha, ela causa um transtorno maior ao executado. Eu sei que a execução forçada, que o executado é devedor, que o credor tem um título executivo, que a realização da execução é no interesse do credor, artigo 797 do CPC. Mas você também tem um princípio antagônico, que é o princípio do menor sacrifício possível executado. Então, a medida da penhora online teimosinha, em geral, ela se dá após uma tentativa frustrada ou parcialmente frutífera de penhora online. Por quê? Porque vai bloquear a conta do devedor ali, todo o dinheiro que cair, por um certo período de tempo, e pode ser aquele dinheiro que ele utiliza para pagar funcionários, né, para a empresa que ele devedor ali, que ela possa pagar seus fornecedores, que ela continue a girar. Então, em razão disso, até da preservação da empresa, se for uma empresa ré, em geral, nós temos que a penhora teimosinha você pediria num segundo momento. Nada impede que você peça logo de cara, mas pela experiência prática, né, em geral, vem nesse sentido. Então, eu sugiro que no primeiro parágrafo você indique. Já teve, veja, infrutífera penhora online, teve, por exemplo, pesquisa eletrônica de veículos, se foi feita, teve pesquisa de declaração do imposto de renda do devedor. E aqui, veja que eu trago uma nota de rodapé, número 1, que aí é sua opção colocar na petição ou não. Vejam aí na nota de rodapé o enunciado 215 do Conselho da Justiça Federal, CJF, terceira jornada de direito processual civil, essa aqui foi em 2023. O requerimento de nova tentativa de penhora online de dinheiro do executado via o sistema Sisbajut, que é esse sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, conforme eu falei, pode ser reiterado e independe do decurso mínimo de tempo da última tentativa. Porque você pode pedir várias penhoras online no mesmo processo. Lá no escritório a gente se vale disso. Pede uma penhora online, deu negativa ou parcialmente frutífera, passa um tempo, pede outra. Porque aí às vezes o devedor continua a girar ali na conta. A penhora teimosinha você também pode pedir mais de uma vez, se for o caso. E esse enunciado é um enunciado de orientação, não é vinculante, mas ele reforça essa concepção que eu estou a passar. Bom, aqui tem, nesse parágrafo, a situação dos presentes autos permite a utilização da ferramenta denominada teimosinha, explica o que é teimosinha, reiteração automática programada da ordem de bloqueio. Isso é interessante para você colocar num texto padrão, né, da sua petição, embora fosse até desnecessário. Mas é bom se você mandar a sua petição para o cliente vai ver, vai explicar o que é. E vejam que aqui traz até o argumento, né, de que não se mostram mais necessárias sucessivas ordens de bloqueio. Né? O trabalho vai ser único para o magistrado, fazer ali o bloqueio e colocar uma repetição programada por certo período de tempo. Isso atende, veja, a razoável duração do processo, isso atende, né, à eficiência jurisdicional, artigo 5º, inciso 78 da Constituição, combinado com os artigos 4º e 8º do CPC. Bom, ainda em justificativa, na primeira página da petição, vocês sabem, eu sempre tenho dito, petições curtas é o ideal, né? Sobretudo sendo o advogado o máximo assertivo possível. Veja, um capítulo, um parágrafo, dizendo das medidas tentadas sem êxito, um segundo explicando a ferramenta teimosinha, que é o que se requer, se amolda aos presentes autos, e ainda aqui um terceiro dizendo a medida atua para evitar, né, o esvaziamento do saldo devedor no interim entre uma ordem de pesquisa e outra. Bom, aí o que vai acontecer? Destacar, na minha opinião, que, peraí, só colocar aqui para vocês, que a penhora de dinheiro é prioritária, isso vale para petição de penhora online comum, ou aqui também da penhora online teimosinha, a liquidez, e eu sugiro que você ressalte que há uma jurisprudência, né, favorável à medida teimosinha. Veja aqui 2 julgados, né, de abril e junho de 2024, um do STJ, e aqui eu trago um do Rio de Janeiro, porque essa petição foi para o Rio de Janeiro,
se você peticionar, por exemplo, em Minas Gerais, no Acre, enfim, procure jurisprudências do próprio tribunal que respaldam, né, a sua pretensão, é sempre fundamental. E aí, veja, ambas aqui até em sentido parecido, né? O texto base é até idêntico para as duas situações. Então veja, né, que como essa terminologia aqui vem sendo utilizada, né, no modo geral, nas hipóteses aqui tratadas. E aí o que você vai requerer ao final? Vai requerer a efetivação da medida de penhora online dos ativos da executada. Eu estou puxando aqui uma segunda nota de rodapé, isso não seria necessariamente tido como, vamos dizer assim, obrigatório, vai depender aí do seu critério, da sua estratégia. E estou trazendo aqui uma jurisprudência que eu acho interessante passar, porque se você estiver executando pessoa física, o salário em regra é impenhorável. A verba de aposentadoria, o subsídio que receba, artigo 833, inciso 4 do CPC. Só que o 833, parágrafo 2º, destaca que o salário pode ser penhorado, primeiro, se for uma execução de alimentos. Mas aí o credor é credor de alimentos. No nosso exemplo aqui não é, é uma dívida comum. Ou, em dívida comum, se for acima de 50 salários mínimos. Só que é difícil, né? No Brasil, pouquíssimas pessoas têm um salário acima de 50 salários mínimos mensais. Porque todo mês esse seria o salário, só o que ultrapassar 50 salários mínimos seria penhorado. O legislador aqui colocou um salário muito alto como impenhorável. E aí eu trago esse julgado aí da Corte Especial do STJ, dizendo que, independentemente da natureza da dívida ser paga, pode ser dívida que não seja de alimentos, uma dívida comum. É possível relativizar a impenhorabilidade do salário. Porque, às vezes, o credor é mais pobre do que o devedor. O devedor é mais rico. O devedor tem um salário, imagine, de 30 salários mínimos mensais. Passa, naturalmente, de 30 mil reais. O salário é altíssimo. E aí? O credor está cobrando 10 mil e não consegue. O julgador poderia relativizar e penhorar parte do salário do devedor, conforme as circunstâncias do caso concreto. Então, se você estiver executando pessoa física, que é o nosso exemplo aqui, você poderia até mencionar, olha, o salário é impenhorável, ainda que haja uma alegação de impenhorabilidade do salário, é possível relativizar a medida. Então, pode ser utilizado numa execução, né, contra pessoa física. Contra pessoa jurídica, não há dúvida que é possível penhorar a conta corrente, né, não é impenhorável. E aí, veja, repete, que é para aplicar a ferramenta teimosinha, traz a planilha atualizada, pelos sites dos respectivos tribunais você tem ferramentas que te auxiliam a fazer esse cálculo, então é importante mencionar isso. Mencione as custas judiciais, como eu disse, aconselho que em medidas de penhora online, penhora teimosinha, você já traga. E uma última sugestão é que nessa petição você já traga também o tempo de duração da execução. Porque isso é um fundamento e tanto de convencimento para a juíza, para o juiz, né? Veja, a execução, no caso, já dura 8 longos anos. Quer dizer, vamos ficar aqui até quando no judiciário, causando essa demora? Então, o tempo de execução é um demonstrativo muito claro, né, que o Poder Judiciário não está cumprindo a sua função. Então, me parece que é fundamental você, se a execução já dura um certo tempo, você ressaltar na parte final da respectiva petição. Bom, essas informações aqui da medida de penhora online, né, eu sugiro, só para finalizar, na verdade, eu repito, que você leia o 854 do CPC, que fala do processamento em si. Isso pode te ajudar. O que acontece? O devedor é intimado, ele vai poder apresentar defesa. O 854, o 841, que fala da intimação, do bloqueio uma vez realizado, do formato de intimação. E, naturalmente, aí você vai trabalhar a possibilidade de defesa do demandado. Bom, o livro Petições Prática Civil que eu participei tem vários modelos, tem penhora online, arresto executivo, penhora teimosinha, tem Infojude, Renajude, consulta eletrônica de patrimônio. Aliás, tem um capítulo sobre investigação e recuperação de créditos, né, nesse livro, né, bem interessante, falando dessas ferramentas, Sniper e tudo mais, né, que podem ser utilizadas. Fica aí em divulgação. Bom, eu encerro aqui esse nosso bloco, depois vamos falar de outras petições executivas. Qualquer dúvida, vocês têm meu Instagram, Guilherme K. Hartmann. Até a próxima.